Durante séculos, as costas do norte da Europa mantiveram oculto o relato de um povo marítimo. No início do 1900, arqueólogos desenterraram o navio de Oseberg, na Noruega, revelando detalhes da vida cotidiana e de ousadas jornadas. Esses povos nórdicos, mais tarde chamados vikings, eram habilidosos construtores de navios que se aventuravam por mares bravios, não apenas para saquear, mas também para comerciar e explorar. Relatos mais antigos, frequentemente, os retratavam como invasores ferozes, porém descobertas modernas mostram que sustentavam leis complexas, praticavam cerimônias religiosas elaboradas e legaram uma arte riquíssima. Esta é a história da Era Viking, um período que alterou para sempre o destino da Europa. Por volta do alvorecer do século VIII, um discreto movimento se propagava pela Europa Ocidental. Reinos solidificavam suas fronteiras, igrejas acumulavam riquezas e comunidades monásticas prosperavam na suposição de que a proteção de Deus bastava contra ameaças terrenas. Poucos, naqueles mosteiros ou cortes reais, prestavam atenção ao extremo norte, onde o mar recortava costas dentadas na Escandinávia, separando vilas remotas como se pertencessem a um reino totalmente diverso. Ainda assim, além daquelas ondas setentrionais, existia uma cultura prestes a ser descoberta, um povo que logo partiria sob a bandeira do saque ou do comércio e mudaria o rumo da Europa, os vikings. Nesse momento, a própria Europa era um mosaico de poderes rivais. Na região anteriormente controlada pelos romanos, uma nova dinastia, os carolíngios, ascendeu sob Carlos Martel e depois sob seu neto Carlos Magno. Seu império espalhou influência pela atual França, Alemanha e além, coeso graças ao alcance crescente da Igreja cristã. À medida que mosteiros recebiam doações piedosas, tornavam-se guardiões do saber, preservando textos em silenciosos scriptoria. A maioria desses centros eclesiásticos erguia-se junto a litorais ou rios, raramente reforçados por muros ou guarnições. Atraíam peregrinos, eruditos e clérigos itinerantes, mas raramente soldados. Poucos governantes viam necessidade de fortificar pesadamente tais recintos sagrados. Do outro lado do canal, a Inglaterra estava longe de ser unificada. Reinos como Nortúmbria, Mércia e Wessex disputavam a supremacia. Famílias aristocráticas recorriam a alianças, laços matrimoniais ou batalhas para alterar o equilíbrio de poder. O cristianismo também predominava ali, defendido por reis que erguiam igrejas e mosteiros ou acolhiam missionários estrangeiros. E, contudo, com esses reinos concentrados em políticas continentais ou rivalidades locais, uma certa fragilidade permeava suas costas. Enquanto isso, o mar da Irlanda banhava margens pontilhadas de mosteiros na ilha, onde florescia imenso talento artístico, patente nos manuscritos iluminados que os tornaram lendários. Mas esses locais isolados também abrigavam tesouros desprotegidos. Por toda essa tapeçaria da Europa cristã, do Império Franco às terras gaélicas, prevalecia uma sensação de segurança relativa. A maioria das defesas fora moldada por ameaças terrestres, e incursões navais eram quase desconhecidas nessas latitudes. A Escandinávia situava-se na orla septentrional de tudo isso, além dos principais corredores de influência cristã. Embora não alheia ao comércio, mercadores escandinavos já trocavam peles e âmbar com comerciantes bálticos e frísios. Esse povo marítimo ainda seguia seus próprios deuses e leis locais. Não possuíam grandes catedrais nem capitais extensas, como as que se formavam em terras francas. Em vez disso, o poder residia em pequenos bolsões. Reis menores ou chefes tribais
supervisionavam comunidades organizadas em clãs, cada qual com suas alianças e disputas. Os recursos estavam vinculados a um ambiente rigoroso. Em muitas regiões, a terra arável era escassa e a pesca ou a construção naval substituíam a agricultura ampla que florescia ao sul do Báltico. A identidade cultural girava em torno do parentesco, da tradição oral e de uma reverência comum a deuses como Thor ou Odin. Nenhum cronista das cortes europeias perceberia que esses clãs distantes possuíam uma vantagem crucial oculta em seus galpões de barcos. Navios capazes de atravessar mares abertos mais rapidamente que qualquer embarcação conhecida por seus vizinhos. Munidos dessa mobilidade, esses marinheiros do norte logo surgiriam onde nenhum exército era esperado, à porta de mosteiros desprevenidos. A prosperidade e a fragilidade política da Europa cristã eram, de fato, um convite. No final do século VIII, formava-se a tempestade perfeita, pronta para fundir a perícia marítima escandinava com a descoberta repentina de riquezas fáceis no exterior. Quando as primeiras velas vikingues fossem avistadas no horizonte, o impacto seria rápido e surpreendente. Por mais remotos que fossem, os nórdicos vinham refinando em silêncio a arte da navegação e forjando os laços sociais que os impeliriam a buscar riquezas em outras terras. Aquilo que parecia uma terra periférica de chefes pagãos logo moldaria os destinos de reis, clérigos e gente comum. Quando os ventos mudavam nos mares do norte e rumores de pilhagem chegavam ao lar, certos homens na Escandinávia aproveitavam o momento. Eram filhos de agricultores, marinheiros experientes ou talvez parentes menores de reis locais, pessoas inquietas por aventura e riquezas além de seus fiordes isolados. A princípio, não se atribuíam um nome especial. Alguns descreviam o ato de ir a Viking como atravessar o mar em busca de lucro, fosse por comércio ou por pilhagem. Com o tempo, os de fora passaram a chamá-los simplesmente de vikings, termo que persistiria muito depois de o último saqueador pendurar as armas. Suas terras natais estendiam-se pela Dinamarca, pela Noruega e pela Suécia, regiões unidas por um idioma germânico do norte comum, mas moldadas por paisagens diversas. As estreitas fazendas costeiras da Noruega agarravam-se a montanhas íngremes, obrigando muitos a depender do mar. As planícies dinamarquesas, mais propícias a cultivos e gado, favoreciam povoados mais densos. A Suécia possuía extensos bosques e inúmeros lagos, incentivando rotas de troca para o interior e ao longo do Báltico. Essa variedade geográfica influenciou todos os aspectos da vida. Os noruegueses tornaram-se navegadores exímios entre incontáveis enseadas, enquanto os dinamarqueses se concentravam em terras agrícolas e travessias curtas em direção à Inglaterra ou à costa frísia. Os suecos olhavam para leste, forjando contatos que um dia se estenderiam pelos rios da atual Rússia. O poder em cada região repousava em chefes locais, conhecidos como jarls, e em reis menores cuja autoridade subia e descia segundo a lealdade de bandos de guerreiros e redes de clãs. Socialmente, os agricultores livres, carls, formavam a espinha dorsal das comunidades nórdicas. Trabalhando a terra, serviam em assembleias locais e atendiam ao chamado quando os chefes precisavam de apoio armado. Abaixo deles estavam os thralls, pessoas escravizadas que quase não possuíam direitos e executavam trabalhos manuais. Ainda assim, mesmo nessa hierarquia, o Thing, Assembleia Comunitária, oferecia certo equilíbrio. Ali se resolviam disputas em público, proclamavam-se leis e podia-se chegar a consenso sobre questões graves.
Embora os Jarls predominassem, um chefe que ignorasse a vontade do Ting arriscava rebelião ou assassinato por vizinhos cujo senso de honra tolerava pouco a tirania. Em certas partes da Escandinávia, essas assembleias assumiam estrutura mais ampla e formal. Na Noruega, por exemplo, reuniões regionais como o Gulating e o Frostating unificavam vários distritos sob quadros jurídicos comuns. Esses corpos supervisionavam disputas legais, codificavam normas e davam aos proprietários livres um papel na governança. Embora nem toda a região nórdica contasse com assembleias de alcance tão vasto, o princípio da decisão comunitária estava profundamente arraigado na cultura viking. Essa ênfase na autogestão contrastava com os sistemas feudais mais rígidos observados em outras partes da Europa medieval, destacando o forte senso de autonomia que influenciaria as atividades vikings em casa e no exterior. Honra, de fato, era a moeda do valor de um homem. Histórias de bravura em batalha ou de viagens astutas espalhavam-se rapidamente por meio de poesia e saga, e um chefe que triunfava no estrangeiro voltava não só carregado de tesouros, mas coroado de novo prestígio. Essa atmosfera de rivalidade e busca pela fama ajuda a explicar por que guerreiros nórdicos arriscavam a vida em alto mar. Muitos jamais deixaram as terras em que nasceram, mas para os que sonhavam com glória ou precisavam de fortuna para ganhar influência, saquear ou comerciar além-mar oferecia um caminho sedutor. Assim, preparavam seus esbeltos navios de madeira, de calado raso, embarcações velozes o bastante para escapar das defesas locais e robustas o suficiente para sobreviver às travessias oceânicas. Entre esses guerreiros, certas figuras tornaram-se lendárias nas sagas. Os Berserkers, Berserkir, reputados por lutar num estado de fúria de combate chamado Berserksgangur, atiravam-se ao conflito com ferocidade que parecia sobrenatural. Os relatos divergem sobre como alcançavam tal estado. Alguns sugerem substâncias alucinógenas, como determinados cogumelos. Outros apontam rituais ou condicionamento psicológico que invocava o poder de Odin. Qualquer que fosse a origem, esse frenesi tornava os berserkers temidos e imprevisíveis, garantindo-lhes lugar fixo no folclore viking. Servem como vívido exemplo de como a busca nórdica por honra e renome podia moldar o comportamento no campo de batalha. Mas esse povo era mais do que aventureiros. Seu cotidiano revelava artesanato intrincado. Ferreiros em pequenas aldeias modelavam o ferro em armas e ferramentas valorizadas muito além da Escandinávia. Artífices da madeira erguiam e ornamentavam as casas e os navios longos que levariam o nome nórdico à legenda. Âmbar, peles e couros eram trocados por prata estrangeira ou luxos, ligando-os a mercados distantes. Arqueólogos desenterraram moedas árabes em solos suecos, prova adicional de que, mesmo antes dos ataques clássicos da era viking, os escandinavos já haviam começado a ultrapassar suas costas para trocar mercadorias. Contrariando o estereótipo posterior de saqueadores desgrenhados, os vikings cuidavam muitas vezes de sua aparência. Escavações revelam uma variedade de itens de higiene: pentes de osso e chifre, pinças, limpadores de ouvido e até palitos de dente. Esses achados indicam que a higiene pessoal fazia parte da vida diária. Monges que receberam visitantes nórdicos às vezes notaram quão meticulosamente esses pagãos se banhavam e arrumavam, surpreendendo contemporâneos cristãos que imaginavam apenas bárbaros desalinhados. Esse paradoxo do saqueador feroz, mas asseado, aponta para a complexidade mais ampla da sociedade viking, na qual a proeza marcial coexistia com respeito pela ordem e pela autopreservação. Por trás desse dinamismo exterior, havia um rico arcabouço espiritual. Eles cultuavam divindades que personificavam tanto a aspereza quanto a generosidade da vida. Odin,
o andarilho de um só olho que buscava conhecimento a qualquer custo, Thor, o portador do trovão cujo martelo protegia a comunidade, Freia, guardiã do amor e da fertilidade. Rituais marcavam o calendário, ligados ao plantio e à colheita, ou a grandes encontros onde se faziam sacrifícios. Algumas narrativas descrevem procissões solenes que terminavam em santuários de madeira. Outras mencionam banquetes que reuniam famílias sob um mesmo teto. Chefes ou sacerdotes, chamados God, conduziam os ritos coletivos, enquanto sacerdotisas videntes, as Velur, interpretavam presságios e lançavam previsões. Essa identidade religiosa profundamente enraizada colidiria mais tarde com o cristianismo, mas no século VIII, a fé pagã permanecia como pilar central de coesão social. Mulheres na sociedade nórdica administravam com frequência fazendas ou propriedades, especialmente quando maridos ou pais partiam em expedições marítimas. Códigos legais em várias regiões concediam-lhes o direito de divórcio, posse de bens ou herança, embora esses direitos variem segundo o costume local e a época. Sepultamentos raros sugerem que algumas mulheres possam até ter ocupado papéis de guerreiras, ainda que a natureza dessas descobertas seja motivo de intenso debate. Seja como for, as mulheres estavam longe de ser figuras passivas, assumindo muitas vezes o comando dos assuntos familiares e exercendo astúcia política enquanto os homens buscavam fortuna no exterior. Pesquisas genéticas modernas desafiaram ainda mais suposições antigas sobre os padrões migratórios vikings. Estudos de primeiros assentamentos, especialmente na Islândia e nas Ilhas Órcades, indicam que mulheres viajaram em maior número do que se supunha, sugerindo que essas explorações e colônias não foram empreendimentos exclusivamente masculinos. Em certos casos, mulheres acompanharam parentes ou esposos, aproveitando a chance de fundar novas propriedades em terras distantes. Outras podem ter participado das expedições para escapar de condições restritivas em seu lar ou para aproveitar leis que lhes garantiam direitos de herança e liberdades pessoais incomuns em muitas outras partes da Europa medieval. Tais evidências desenham um retrato mais nuançado da expansão viking, na qual famílias, tanto quanto guerreiros, teceram a tapeçaria cultural dos novos territórios. Muitos de fora pouco percebiam essa complexidade. Para os monges e moradores costeiros que logo enfrentariam o choque dos saqueadores, os vikings pareciam ameaça repentina vinda de águas desconhecidas. Mas, na perspectiva nórdica, avançar era extensão natural de habilidades já lapidadas em casa, oportunidade de adquirir riqueza, reputação e influência num palco muito maior que suas margens geladas. No final do século VIII, quando lutas internas por poder e terras limitadas se somaram ao fascínio de riquezas estrangeiras, o impulso nórdico tornou-se irresistível. Esses povos deixariam de ser comunidades dispersas, comerciando em pequenos portos. Seus navios longos, remados por homens ávidos de ouro e glória, e às vezes liderados em combate por berserkers aterradores, logo redesenhariam o mapa da Europa medieval, surpreendendo reinos inteiros que jamais haviam enfrentado inimigos tão rápidos e móveis. No final do século VIII, sussurros dispersos na Escandinávia costeira falavam de incursões mais distantes, escapadas breves a terras frísias ou bálticas que puseram à prova tanto a coragem quanto a astúcia dos navegadores nórdicos. Essas primeiras expedições eram pequenas,
conduzidas por poucos chefes que se viam comprimidos entre rivais locais e as limitadas terras cultiváveis de seu lar. Um filho mais novo de um jarl, excluído da herança, podia reunir um punhado de companheiros e atacar um povoado desguarnecido do outro lado do mar, voltando com prata ou gado. Tais despojos podiam fortalecer seu prestígio em casa, alimentando tanto a ambição pessoal quanto a curiosidade dos que percebiam que as águas incertas talvez fossem menos obstáculo do que um dia imaginaram. Mais ao sul, nos domínios dos francos e dos anglo-saxões, poucos governantes dispunham de marinha, ou mesmo da mentalidade, para vigiar ameaças vindas do mar aberto. Afinal, a última grande potência marítima da região fora Roma, séculos antes, e nenhuma torre de vigia costeira guardava os acessos a cidades ou mosteiros cristãos. Embora menções esporádicas a navios pagãos surgissem em algumas crônicas, tais referências atraíam pouca atenção. A maioria dos dirigentes em terras francas ou anglo-saxãs tinha preocupações mais urgentes: guerras locais, disputas sucessórias ou alianças seladas e rompidas em rápida sucessão. Seus olhos voltavam-se para o interior, alheios ao fato de que pequenas frotas de velozes navios longos de madeira exploravam além das costas rasas da Escandinávia. Nas próprias terras nórdicas, a convergência de pressões empurrava gente para o mar. A população crescia em certos distritos, sobretudo nas áreas férteis da Dinamarca, mas o número de propriedades independentes era finito. Filhos mais jovens ou menos favorecidos podiam decidir arrumar seus pertences e partir. Alguns chefes, frustrados por lutas locais pelo poder, aceitavam o exílio em vez de submeter-se a um rei emergente, e levavam seus guerreiros leais para novas fronteiras. Para alguns, a ideia de ganhar fortuna no estrangeiro parecia não apenas possível, mas destino em si. As ilhas Órcades e Shetland, ao norte das Ilhas Britânicas, tornaram-se degraus para quem ousava os mares exteriores. Evidências sugerem que os nórdicos já se fixavam em trechos desses arquipélagos, mesmo antes de começarem os grandes ataques. Enquanto isso, circulavam histórias sobre rotas navegáveis através das águas varridas por tempestades que poderiam conduzir a riquezas desprotegidas nas terras do sul. Essas ambições tinham no centro a evolução da construção naval nórdica. Construtores de barcos em vilas dinamarquesas e norueguesas aperfeiçoaram a técnica do casco trincado, sobrepondo tábuas para que os navios se dobrassem sobre as ondas sem perder a estanqueidade. Guerreiros criados na pesca e na navegação pelos fiordes adaptaram-se naturalmente às travessias de mar aberto. Capitães exploradores testaram novos desenhos de velas, aprendendo a bolinar contra o vento e a remar velozmente se a brisa faltasse. No início da década de 790, pequenas frotas nórdicas já conseguiam atravessar rapidamente o Mar do Norte, forjando uma vantagem que as forças continentais mal compreendiam, quanto mais igualavam. Contudo, não eram apenas os métodos construtivos que davam aos vikings sua superioridade. Diferentes classes de navios, cada qual adaptada a propósitos específicos, ampliaram os horizontes dos navegadores escandinavos. O Knarr, de casco largo, por exemplo, era sobretudo um barco mercante, construído para transportar carga, madeira, lã, ferro ou gado, por vastas extensões oceânicas com estabilidade que os modelos mais esbeltos não possuíam. Em contraste, os navios de guerra assumiam formas mais estreitas, como a Snækja, extremamente manobrável e ideal para ataques rápidos em costas estrangeiras. O termo Drakar, embora usado na cultura popular para qualquer navio de guerra viking, surge nas fontes históricas mais como nome poético ou literário. Essas embarcações longas e graciosas, às vezes adornadas com proas esculpidas, eram parte essencial dos saques relâmpago.
Quer os vikings precisassem transportar mercadorias, quer lançar um ataque surpresa, dispor de vários tipos de navio lhes conferia uma versatilidade invejada por muitas culturas vizinhas. Algumas poucas cortes reais talvez tenham ouvido rumores de problemas. Relatos isolados do meio para o final do século VIII descrevem ataques à costa frísia e a outros focos de comércio, mas foram suficientemente esporádicos para que poucos lhes dessem importância. Contudo, do norte vinha uma impaciência crescente, alimentada por rivalidades de clã, sede de renome e a consciência de que, além do horizonte, existiam comunidades ricas protegidas apenas pela fé. Em uma época em que um grupo de combatentes podia remar até a praia, saquear um vilarejo e voltar ao mar aberto antes que qualquer milícia local se reunisse, tal oportunidade era tentadora demais para ignorar. Quando os séculos VII e VIII se encontraram, aqueles aventureiros, agricultores e exilados nórdicos prepararam-se para revelar-se à Europa cristã. Eles não anunciaram sua intenção em tratados solenes ou declarações de guerra. Chegariam, sim, numa súbita profusão de velas, aço e surpresa, mirando enclaves sagrados de modos quase inimagináveis para os pacíficos escribas que registravam as crônicas europeias. Quando esse momento chegou, em 793, em Lindisfarne, o mundo cristão finalmente soube quão formidáveis podiam ser os senhores do Mar do Norte. Um vento manso varria o litoral da Nortúmbria em um dia que deve ter parecido comum aos monges que viviam na ilha de Lindisfarne. Ao amanhecer, talvez se levantassem para a oração ou para cuidar dos manuscritos em seu scriptorium. Lindisfarne havia muito se tornara farol espiritual no extremo norte da Inglaterra, célebre por produzir evangelhos iluminados e oferecer abrigo ao saber. Seus fiéis supunham que um lugar sagrado, tão remoto e reverenciado, permaneceria imune à violência do mundo. Essa ilusão se desfez no instante em que embarcações nórdicas surgiram do nevoeiro da madrugada. Com golpes rápidos de remo, homens armados saltaram em terra, guerreiros que não carregavam a ideia de que igrejas estivessem fora de combate. Em poucos minutos, rasgaram os prédios, arrebataram adornos de ouro e prata, saquearam relíquias e prenderam ou mataram quem lhes resistisse. Os gritos de alarme dos monges logo se afogaram sob os brados vikings e o tinir das armas. Para os saqueadores nórdicos, Lindisfarne era exatamente o que procuravam: um armazém de riquezas sem defesa, onde manuscritos com capas preciosas e vasos litúrgicos finamente entalhados podiam render fortuna de volta ao lar. Não demorou para a notícia se espalhar. Cronistas monásticos, abalados até o âmago, descreveram o ataque como se os próprios portões do inferno se tivessem aberto sobre a ilha. Um deles escreveu sobre homens pagãos, cuja crueldade repentina desafiava toda noção de ordem moral. Alcuíno de York, erudito que vivia no exterior, na corte de Carlos Magno, redigiu cartas angustiadas perguntando como tal mal podia ter recaído sobre um santuário cristão. Para muitos, o saque pareceu menos ato simples de pirataria e mais presságio divino, punição pelo pecado humano ou sombrio anúncio de futuros conflitos. Do ponto de vista nórdico, o êxito em Lindisfarne provou que até o coração espiritual de um reino permanecia vulnerável se nenhum exército o defendesse. Esse triunfo imediato encheu os peitos dos saqueadores de espólios e suas reputações de glória. Embora fossem poucos, trouxeram para casa um relato poderoso. Do outro lado do mar, mosteiros abarrotados de ouro e tesouros sagrados jaziam à espera de quem os tomasse. Lindisfarne, nesse sentido,
funcionou como um clarão de sinal para outros chefes ansiosos por reivindicar terras distantes. Para a Europa, Lindisfarne inaugurou um novo tipo de temor. Onde antes as ameaças se esperavam, sobretudo a cavalo, chegando por terra, agora surgia inimigo pelas águas, tão de repente que as forças locais não tinham tempo de se reunir. As defesas costeiras eram quase inexistentes, deixando cidades e, sobretudo, mosteiros perigosamente expostos. Ao longo dos meses e anos que se seguiram a 793, líderes em toda a Inglaterra e nos territórios francos apressaram-se a compreender a dimensão do perigo. Alguns ergueram fortificações perto de rios e estuários, enquanto outros tentaram alianças ou ofereceram subornos. Porém, mesmo quando começaram a reagir, a estratégia nórdica evoluía. Ao entrarem em diferentes portos a cada estação, escolhendo alvos que pareciam mais fáceis de explorar, os saqueadores deixavam seus inimigos sem equilíbrio. Lindisfarne, então, foi mais do que um ataque brutal a um mosteiro pacífico. Foi a cena de abertura de uma saga que poria à prova os reinos da Europa e semearia medo em cada costa. Pouco depois de Lindisfarne, navios transportando guerreiros nórdicos voltaram, mirando outros mosteiros costeiros e assentamentos pelas ilhas britânicas. Seu estilo de guerra era desconcertante. As investidas vinham em pequenas frotas, às vezes uns poucos navios, outras vezes mais. Atacavam depressa, saqueando e recuando antes que qualquer ealdormano local pudesse reunir força defensiva. Esses golpes rápidos lembravam o vai-vem da maré, deixando comunidades abatidas e incertas quanto ao próximo desembarque. Nos diários de líderes eclesiásticos, os saqueadores surgiam como ameaça quase espectral. Apareciam no horizonte, destruíam o que podiam e desapareciam com o vento. À medida que as notícias desses sucessos se espalhavam, novos líderes surgiam para organizar expedições maiores. Enquanto alguns chefes continuavam a pilhar em pequenos grupos, outros testavam a ideia de permanecer por mais tempo, chegando a invernar em costas estrangeiras. Acampamentos de inverno permitiam aos saqueadores colher informações sobre alvos futuros, semear alianças com descontentes locais e usufruir recursos que lhes faltavam no país natal. Para os nórdicos que ansiavam não apenas por espólio, mas por terra e poder, esse era passo natural. Logo, alguns desses acampamentos evoluíram para assentamentos mais permanentes. Na Irlanda, por exemplo, grupos nórdicos fundaram bases fortificadas que cresceriam e se tornariam a origem de cidades como Dublin, um porto que rapidamente se fez crucial para o comércio e, por vezes, trampolim para novos ataques. As terras continentais, sob domínio carolíngio, também sentiram o golpe da ambição nórdica. Anais francos, compilados por historiadores de corte que serviam aos sucessores de Carlos Magno, começaram a registrar esses ataques vindos do norte com alarme. O cronista Enhardo comentou sobre a crueldade dos homens do norte, ressaltando tanto o caráter inesperado das investidas, quanto seu efeito devastador em comunidades costeiras, outrora tranquilas. Imperadores francos esforçavam-se por fortificar as rotas fluviais, mas os navios de calado raso dos vikings podiam escapar das defesas mais pesadas ou simplesmente aportar numa margem sem guarda. Cada sucesso gerava ousadia maior. Uma igreja saqueada numa estação às vezes era avisada de novo alguns anos depois, caso tivesse recuperado riquezas. Em meio ao caos crescente, o prestígio viking disparava entre os clãs do lar. Um jarl que voltasse com prata estrangeira podia recompensar seus guerreiros, oferecer grandes banquetes e consolidar sua posição. Relatos dessas façanhas propagavam-se pelas assembleias locais,
atraindo novos recrutas. Para jovens agricultores nórdicos que colhiam parcos frutos em solo pedregoso, a perspectiva de juntar-se a um bando armado em busca de espólio rápido tornava-se alternativa sedutora. Embora o mundo cristão condenasse esses homens como piratas, os próprios vikings prezavam a ousadia e a habilidade no mar. Seus líderes viam os saques como caminho para a riqueza, não necessariamente como guerra santa, embora eclesiásticos, interpretando as escrituras, enxergassem nos atacantes um flagelo pagão, aflição vinda de fora da graça de Deus. No início do século IX, os ataques costeiros tornaram-se rotineiros em partes da Inglaterra, da Irlanda e das Terras Francas. Alguns governantes pagavam tributos ou resgates para manter os vikings afastados, apenas para descobrir que tamanha riqueza geralmente atraía mais navios. Outros tentavam alianças com um chefe para combater outro, sem querer aprofundando a influência nórdica na política local. Saqueadores vikings tornavam-se mais íntimos das rivalidades regionais, por vezes jogando um reino contra outro para garantir melhores termos de assentamento ou infiltração adicional. Em certos mosteiros, monges agarravam-se a relíquias e recolhiam-se ao interior, enquanto escribas redigiam lamentos sobre um mundo virado do avesso. O palco estava pronto para abalos ainda maiores. À medida que o século IX avançava, bandos errantes juntariam forças em exércitos formidáveis, já não satisfeitos com saques esporádicos, mas decididos a tomar regiões inteiras. Nenhum canto das ilhas britânicas, ou mesmo da costa atlântica, permaneceria intocado. Diante dessas novas ameaças, os reinos cristãos encontravam-se em posição precária, forçados a adaptar suas defesas ou arriscar a extinção. As primeiras ondas da atividade viking demonstraram que pequenas frotas rápidas podiam causar estragos. A próxima fase traria algo ainda mais alarmante: invasões em larga escala, ocupações durante todo o ano e a fundação de baluartes nórdicos bem no interior, transformação que alteraria para sempre o mapa político da Europa. Por meados do século IX, os ataques vikings na Inglaterra haviam evoluído além de investidas esporádicas. Alguns líderes nórdicos passaram a enxergar uma oportunidade não apenas de pilhagem, mas de conquista territorial. Um ponto de virada chegou em 865, quando uma coalizão de forças vikings aportou nas costas da Anglia Oriental. Os cronistas descreveram-na como uma hoste excepcionalmente numerosa, aquela que os anais anglo-saxões chamariam de Grande Exército Pagão, liderada por figuras cujos nomes permanecem na lenda, como Ivar, o Dessossado, Uba e Halfdan. Esse exército compartilhava o objetivo de estabelecer domínio firme sobre os reinos anglo-saxões, em vez de apenas arrebatar butim e retornar ao mar. O desembarque inicial pegou o rei da Anglia Oriental desprevenido. Diante da horda avassaladora, ele comprou a paz oferecendo provisões e cavalos aos invasores, na esperança de desviá-los para outro lugar. Montados agora em corcéis ingleses, os vikings voltaram-se para o norte e tomaram a cidade de York em 866, derrubando os governantes nortumbrianos, já imersos em suas próprias disputas internas. A captura de York, grande centro eclesiástico e próspero entreposto, enviou um sinal claro de que esses vikings pretendiam ficar. Nos anos seguintes, seus exércitos avançaram metodicamente pelos Midlands, enfrentando os reinos de Mércia e Anglia Oriental numa campanha que redesenharia o mapa político da Inglaterra. Lendas proliferaram em torno da liderança do grande exército pagão, sobretudo acerca da figura misteriosa de Ivar, o Desossado. Se seu epíteto aludia a uma deficiência física,
ou sugeria flexibilidade extraordinária em combate, continua motivo de debate. Os cronistas retrataram-no como astuto e impiedoso, tático que não hesitava em coagir governantes locais ou aplicar força brutal. Ao seu lado estavam Ubba e Halfdan, reputados filhos do célebre Ragnar Lodbrok. Esses homens inspiravam temor e lealdade em suas hostes, forjando aliança de combatentes nórdicos vindos da Dinamarca, da Noruega e talvez das ilhas já colonizadas pelos nórdicos na Escócia e na Irlanda. A unidade entre eles elevou-os além dos pequenos bandos saqueadores que antes vasculhavam as costas. Em 869, a Anglia Oriental caiu em suas mãos. O rei Edmundo, que resistira às exigências de tributo, sofreu morte de mártir descrita em detalhes lúgubres por relatos posteriores. Os vikings então penetraram mais fundo em território merciano, invernando estrategicamente em lugares como Nottingham e Repton. Documentos eclesiásticos registram comunidades inteiras que temiam ou fugiam do exército invasor, abandonando terras que depois poderiam ser reclamadas por colonos nórdicos. Sinais de ocupação permanente surgiram à medida que os vikings ocupavam mosteiros, convertendo esses locais religiosos em acampamentos militares. Em Repton, a arqueologia revelou um sepultamento em massa ligado a esses eventos, lembrança sombria da devastação que a ocupação trouxe às populações locais. Em 874, o rei da Mércia foi lançado ao exílio. Pouco depois, o grande exército pagão voltou-se contra o Essex, então governado pelo rei Alfredo. Inicialmente ofuscado por parentes mais fortes, Alfredo ergueu-se como um dos últimos defensores viáveis da independência anglo-saxã. Encontrou-se quase sempre em desvantagem, lutando para preservar o território de Wessex e forjando alianças com ealdormanos locais a fim de conter o avanço nórdico. Recuando certa vez para os pântanos de Somerset, Alfredo organizou campanha de guerrilha a partir dos brejos de Athelney. Os nórdicos, embora formidáveis em batalha campal, acharam essas planícies lamacentas difíceis de atravessar, dando a Alfredo fôlego para reagrupar-se e planejar contra-ataque. O confronto decisivo deu-se em 878, na Batalha de Edington. As forças de Alfredo derrotaram um exército viking liderado por Guthrum, um dos reis nórdicos que assumira comando de parte do grande exército pagão. Em vez de aniquilar os invasores, Alfredo firmou tratado pragmático. Guthrum aceitou o batismo, gesto que marcava mudança cerimonial rumo à adesão cristã. Em troca, os nórdicos manteriam controle sobre vasta faixa do leste da Inglaterra. Essa região logo ficou conhecida como Danelau, onde as leis e costumes dos colonos dinamarqueses prevaleciam sobre os de Wessex. York, renomeada Jorvik, tornou-se capital nórdica vital, e outras vilas do leste passaram a obedecer à governança viking. A fala nórdica, o direito nórdico e novos padrões de posse da terra criaram raízes, mesclando-se a costumes anglo-saxões para produzir mistura cultural que perduraria por gerações. Um dos sinais mais duradouros dessa fusão cultural ainda se vê nos mapas modernos do norte e do leste da Inglaterra. Muitos topônimos na antiga Danelau encerram sufixos do nórdico antigo como bi, caso de Derby, Whitby, ou Thorpe, como em Scanthorpe, refletindo a marca linguística deixada pelos colonos nórdicos. O elemento by provinha do termo do nórdico antigo para granja ou aldeia, enquanto Thorpe descrevia povoado periférico. Para além dos nomes de lugar, a própria língua inglesa absorveu incontáveis vocábulos de origem nórdica, inclusive palavras cotidianas como sky, skirt, egg e younger. Com o tempo, esses empréstimos remodelaram o vocabulário do inglês médio, enriquecendo-o de modo que o distinguia de outros ramos germânicos.
Mesmo muito depois de os exércitos vikings se retirarem, seu legado linguístico permaneceu, no falar das populações locais e nas placas que pontilham o campo. Embora o grande exército pagão não tenha conquistado toda a Inglaterra, reconfigurou drasticamente o panorama político da ilha. O reino anglo-saxão, antes dividido entre vários reinos, passou a se reunir em torno de Wessex sob a liderança de Alfredo. No leste, a Danelau transformou-se em baluarte nórdico com seus próprios condes e códigos legais. Essa partição alimentaria guerras e tratados pelas décadas seguintes, moldando o futuro da Inglaterra. Para os vikings, o êxito do grande exército pagão demonstrou até onde poderiam levar suas ambições. Eles haviam avançado além de saquear mosteiros, construindo novas sociedades em território conquistado e provando que sua influência podia ser tão duradoura quanto temível. Enquanto os vikings consolidavam posições na Inglaterra, outros aventureiros nórdicos voltavam-se para a Irlanda, terra salpicada de mosteiros e governada por um mosaico sempre mutável de reis locais. Os primeiros saques às margens irlandesas começaram antes de Lindisfarne, mas por meados do século IX, alguns bandos vikings decidiram permanecer, erigindo acampamentos fortificados chamados Long Forts. Uma das primeiras bases significativas surgiu em Dublin por volta de 841 e logo evoluiu para assentamento fervilhante, graças a seu porto de águas profundas e posição estratégica. À medida que mais capitães nórdicos chegavam, Dublin tornou-se imã para o comércio de escravos, prata e luxos. Líderes vikings cunhavam as próprias moedas, muitas vezes inspiradas em divisas estrangeiras, e forjavam alianças ou rivalidades com chefes gaélicos. Com o tempo, casamentos mistos produziram cultura noro-gaélica visível em arte, nomes pessoais e até no desenho das armas. A partir de Dublin, governantes nórdicos estenderam seu alcance para o interior, saqueando centros monásticos ou firmando pactos com reis irlandeses ansiosos por enfraquecer rivais. Por vezes, esses vikings talhavam pequenos reinos ou apoiavam facções gaélicas em troca de tributo. O entrelaçamento de governantes irlandeses rivais e guerreiros nórdicos oportunistas gerou alianças mutáveis em que traição e lealdade dependiam do ganho imediato. Contudo, apesar do caos, os anais irlandeses mostram que o comércio e a vida urbana prosperaram nos redutos vikings, que introduziram novos modelos de navio, artesanato e ligações mercantis com regiões distantes. Dublin, Limerick, Cork e Waterford devem seu desenvolvimento à atividade nórdica desse período. Os irlandeses não ficaram inertes. Alguns se ergueram para conter o avanço nórdico, formando coalizões para sitiar ou reconquistar locais importantes. Narrativas bélicas dos séculos IX e X registram conflitos repetidos entre forças lideradas por vikings e reinos gaélicos, culminando em figuras lendárias como Brian Boru, que afirmou ter quebrado o poder nórdico na Batalha de Clontarf em 1014. Embora esse evento tenha ocorrido depois do auge do assentamento viking. Entretanto, nem tudo foi guerra e confronto. Houve períodos em que interesses vikings e irlandeses convergiram. Líderes nórdicos casaram-se com dinastias irlandesas, juntaram-se a exércitos comandados por reis gaélicos ou acolheram guerreiros locais em suas próprias hostes. Desenvolveu-se fusão intricada de tradições gaélicas e nórdicas em tudo, do adorno pessoal ao formato dos navios, criando civilização híbrida
que unia legados celtas às redes dinâmicas do mundo viking. Ao mesmo tempo, outro ramo de vikings voltou-se para a França e forjou legado duradouro ao longo do Baixo Sena. Num reino abalado por lutas internas após a morte de Carlos Magno, navios nórdicos subiam ousadamente grandes rios, saqueando vilas e mosteiros. Nem mesmo Paris permaneceu segura, pois os vikings sitiaram a cidade diversas vezes. Sem poder reunir defesas navais eficazes, governantes carolíngios recorreram a pagamentos ou a concessões oficiais de terra para manter os saqueadores à distância. Um dos acordos mais decisivos ocorreu em 911, quando o rei Carlos, o Simples, ofereceu território a um líder viking chamado Rolo, em troca de paz e juramento de fidelidade. Esse pacto lançou as bases da região que viria a ser conhecida como Normandia, nome derivado de Homens do Norte. Rolo e seus seguidores nórdicos passaram a estabelecer-se no vale inferior do Sena. Casaram-se com mulheres locais, aprenderam o idioma galo-românico e adotaram gradualmente o cristianismo. O que surgiu em poucas gerações foi cultura que mesclou audácia escandinava a estruturas feudais francas, cultivando táticas de cavalaria e construção de castelos. Dentro de um século, esses normandos eram reconhecidos não apenas como potência regional, mas como uma das culturas militares mais temidas da Europa. Estenderam sua influência muito além do Sena, contribuindo para a conquista da Inglaterra em 1066 e fundando baluartes em terras mediterrâneas. A fundação da Normandia destaca-se como exemplo primordial de como os ataques vikings, inicialmente vistos como flagelo, evoluíram em entidade política estável e poderosa, cujos governantes reivindicavam linhagem de ancestrais navegadores da Escandinávia. Nas mesmas décadas em que os vikings se entrincheiravam nas ilhas britânicas e ao longo dos rios francos, outra onda migratória avançou rumo ao oeste no Atlântico Norte. Moviam-nos relatos de terras sem dono e o desejo de escapar à centralização crescente em partes da Escandinávia. Esses colonos enfrentaram alguns dos mares mais indomáveis do hemisfério setentrional. Suas viagens ultrapassaram as ilhas britânicas até as bordas do mundo conhecido, fundando assentamentos em lugares onde nenhum europeu havia tentado cultivar antes. A Islândia atraiu os primeiros nórdicos no final do século IX. Segundo sagas islandesas posteriores, o primeiro colonizador permanente foi Ingólfr Arnarson, que reivindicou um local perto da atual Reykjavik, depois de lançar no mar os pilares do assento de honra e jurar construir onde quer que eles viessem a aportar. Outros logo o seguiram, muitos aparentemente fugindo dos esforços de unificação do rei Haroldo Cabelos Belos, na Noruega, que exigia lealdade de chefes pouco afeitos a curvar-se diante de um só soberano. Os recém-chegados descobriram que as paisagens vulcânicas da Islândia eram ao mesmo tempo austeras e estranhamente férteis nas áreas baixas, aptas ao pastoreio de ovelhas e gado. Em poucas décadas, chegara gente suficiente para instituir o Althing, por volta de 930. Essa assembleia funcionava como espécie de parlamento nacional, onde se arbitravam disputas e se recitavam leis. Em terras sem reis, cada chefe detinha poder em seu distrito, mas decisões jurídicas cruciais eram tomadas coletivamente nesses encontros anuais. Sagas compostas na Islândia gerações depois preservaram relatos de contendas, explorações e genealogias, traçando o retrato vívido de uma sociedade nórdica transplantada para cenário áspero. Além da Islândia, exploradores avançaram mais longe. Érico, o Vermelho,
banido tanto da Noruega quanto da Islândia por contendas violentas, partiu para o oeste no final do século X e avistou vasta terra coberta de gelo. Escolhendo o nome Gronelândia como isca para atrair colonos, voltou com almas dispostas suficientes para fundar 2 colônias principais na costa sudoeste da ilha. Apesar de invernos implacáveis, essas comunidades nórdicas ergueram fazendas e até um bispado, exportavam marfim de morsa e peles para a Europa em troca de ferramentas de ferro e outras necessidades. Vestígios arqueológicos mostram casas robustas de pedra e turfa, além de igrejas que sugerem compromisso duradouro com o culto cristão, assim que essa fé fincou raízes no início do século XI. Nos séculos seguintes, as colônias da Gronelândia oscilaram entre sobrevivência precária e lento declínio, desaparecendo ao final da Idade Média, quando mudanças climáticas e isolamento cobraram seu preço. As viagens mais ousadas, porém, cruzaram o derradeiro vão entre a Gronelândia e a América do Norte. Por volta de 1000, Leif Erikson, filho de Érico, o Vermelho, navegou até terras que chamou Helluland, Markland e Vinland. Cresce serem a ilha de Bafin, Labrador e Terra Nova. Exploradores nórdicos instalaram-se brevemente em Lance-o-Medus, no norte da Terra Nova, deixando edificações e artefatos que arqueólogos desenterrariam no 20º século. As sagas relatam encontros com povos indígenas, chamados pelos nórdicos de Skrellings, descrevendo momentos de comércio e conflito. Embora o assentamento em Vinland tenha durado pouco, talvez uma década ou 2, essas viagens marcam o primeiro contato europeu conhecido com as Américas. O fim do povoado deveu-se à distância, ao apoio limitado da Gronelândia e a choques ocasionais com os habitantes originais da terra. Mesmo assim, a façanha permanece testemunho da habilidade náutica e da curiosidade inquieta dos vikings, que ampliaram os limites do saber europeu séculos antes de Colombo. Ao espalhar-se pelo Atlântico Norte, mostraram que não eram apenas saqueadores destrutivos. Na Islândia, criaram comunidade moldada por lei e literatura. Na Gronelândia, enfrentaram um clima inóspito durante gerações, tecendo laços comerciais com a Europa a partir de base encarrapitada à beira do Ártico. Em Vinland, experimentaram por breve tempo as possibilidades de um novo continente. Para muitos que traçam sua ascendência a esses assentamentos, o espírito de exploração e independência permanece central na memória que guardam da era viking. Enquanto exércitos avançavam sobre Inglaterra e Irlanda e frotas guerreiras subiam os rios da França, outro grupo de pioneiros vikings cruzava em silêncio as águas mais temíveis do mundo, reclamando novas fronteiras onde poucos haviam pensado em olhar. Seus feitos permaneceriam em grande parte desconhecidos fora das sagas e de rumores dispersos, até que a arqueologia e erudição modernas revelassem toda a amplitude da ambição nórdica no mundo atlântico. Enquanto alguns bandos guerreiros nórdicos saqueavam as costas atlânticas, outros grupos voltaram o olhar para leste, navegando pelos rios que cortavam as vastidões do que viria a ser a Rússia, a Ucrânia e além. A maioria desses aventureiros vinha do que hoje é a Suécia, buscando comércio e oportunidade em vez de conquista direta. Seguindo cursos d'água como o Dnieper e o Volga, eles utilizavam navios longos, robustos, adaptados à navegação fluvial, fáceis de remar contra correntes preguiçosas e leves o bastante para serem transportados por terra, contornando rápidos perigosos. Ao longo dessas rotas, os nórdicos encontravam comunidades fino-úgricas e eslavas, trocando peles, cera e mel pela prata e pelos têxteis
que chegavam do mundo islâmico e de Bizâncio. Com o tempo, esses comerciantes, conhecidos em algumas crônicas como varangianos, fundaram ou tomaram o controle de assentamentos-chave que se tornariam centros urbanos iniciais. Staraya-Ládoga, Aldeigjuborg para os nórdicos, surgiu como fortaleza crucial perto do lago Ládoga, e Novgorod, Holmgard, ergueu-se mais ao sul, atuando como guardião de sistemas fluviais mais profundos. Embora os habitantes locais por vezes entrassem em confronto com esses forasteiros, podiam formar-se alianças. Segundo relatos posteriores, um líder nórdico chamado Rurik estabeleceu-se em Novgorod por volta de 862, fundando uma linhagem que estenderia seu domínio até Kiev. No final do século IX, o príncipe Oleg capturou Kiev, às margens do Dniepr, criando uma fortaleza que controlava o acesso ao Mar Negro. Assim, nascia a Rus de Kiev, uma entidade política tecida com fios escandinavos, eslavos e de outras culturas. A partir de Kiev, príncipes nórdicos conduziam expedições rumo ao sul, de olho nos ricos mercados de Constantinopla, Miklagard em nórdico antigo e nos califados islâmicos. Tratados comerciais com o Império Bizantino concediam a esses varangianos permissão para negociar na capital imperial. Por vezes, porém, tais missões transformavam-se em incursões. Crônicas mencionam frotas da Rus atacando Constantinopla ou cidades costeiras quando as negociações fracassavam. Imperadores bizantinos, impressionados com a ferocidade desses guerreiros do norte, acabaram recrutando-os para uma guarda de elite. Conhecida como Guarda Vareg, essa tropa de mercenários atuava como protetora pessoal do imperador, combinando a garra de batalha viking com a lealdade crescente ao ouro e ao prestígio bizantinos. Relatos de testemunhas oculares, como o do diplomata árabe Ahmad ibn Fadlan, destacam a singularidade cultural dos comerciantes nórdicos no Oriente. Ele descreveu homens altos e tatuados que realizavam rituais solenes num funeral naval, sacrificando riquezas e às vezes uma escrava, para acompanhar o falecido na outra vida. Nos mercados fervilhantes ao longo do Volga, esses nortistas trocavam escravos, âmbar e peles de rena por dirames de prata cunhados em cidades distantes como Bagdá ou Samarcanda. Com o passar das gerações, muitos colonos nórdicos casaram-se com famílias eslavas locais, adotando gradualmente o cristianismo ortodoxo oriental e mesclando costumes nórdicos a tradições regionais. Até o século XI, o caráter escandinavo original da elite da Rus evoluíra para uma dinastia nitidamente eslava, com príncipes portando nomes cristãos e firmando alianças com cortes europeias por meio de matrimônio. Embora esses vikings orientais tenham deixado menos ataques famosos do que seus parentes ocidentais, seu legado foi igualmente transformador. Eles lançaram as bases de centros urbanos, criaram extensas rotas comerciais do Báltico ao Mar Negro e moldaram a formação de estados medievais na Europa Oriental. Ao forjar o reino da Rus de Kiev, demonstraram que a influência viking não se limitava ao saque marítimo. Ela prosperava como uma rede de mercadores, mercenários e colonos que traçavam novos destinos ao longo de cada corrente navegável. No início da era viking, as crenças pagãs orientavam a vida nórdica, ligando as comunidades a deuses como Odin, Thor e Freya. Os sepultamentos em navios, os sacrifícios de animais e a observância cuidadosa dos rituais sazonais eram fundamentais para assegurar a boa fortuna. No final do século X e no começo do século XI, o panorama religioso da Escandinávia havia mudado profundamente.
Missionários cristãos provenientes das terras francas, da Inglaterra anglo-saxônica e de outras regiões avançavam para o norte, encontrando uma mistura de indiferença, hospitalidade ou franca hostilidade. Sob a superfície, porém, as correntes políticas se transformavam. Reis ambiciosos passaram a perceber que adotar o cristianismo poderia consolidar seu poder e vinculá-los ao amplo mundo cristão. A Dinamarca saiu na frente. O rei Haroldo Dente Azul, que governou em meados e no fim do século X, declarou na Pedra de Jelling que havia tornado os dinamarqueses cristãos. Esse aval real não converteu instantaneamente toda a população, mas obrigou os chefes locais a repensar antigas lealdades. Igrejas ergueram-se perto de antigos locais de culto, e pedras rúnicas passaram a invocar Cristo em vez de Thor. A arte e as inscrições nesses monumentos também evoluíram, refletindo a transição cultural mais ampla. Em Jelling, especificamente, as pedras encomendadas por Haroldo exibiam uma forma decorativa distinta que mais tarde influenciaria o que os estudiosos modernos classificam como estilo Jelling, uma fase da arte viking conhecida por seus motivos animais entrelaçados e desenhos em fita. Por toda a Escandinávia, desenvolvimentos artísticos semelhantes espelhavam as transformações sociais e religiosas do fim do século X e início do século XI. Estilos anteriores, como Borre, caracterizado por feras que se agarram e padrões em nós, e Mamen, com folhagens e animais mais elaborados, cederam lugar às formas de Ringerike, com gavinhas graciosas e criaturas estilizadas, culminando no elegante estilo Urnis. Este último é reconhecido por seus animais delgados e serpentinos entrelaçados em padrões fluidos. Esses desenhos apareceram não apenas em pedras rúnicas, mas também em ourivesaria, entalhes em madeira e objetos do cotidiano, mostrando que a arte podia servir de ponte entre o simbolismo pagão e o cristão. Mesmo enquanto os governantes vikings aceitavam as novas práticas de fé, mantinham o gosto pela ornamentação intrincada que honrava antigas tradições artesanais, ao mesmo tempo que integrava imagens cristãs. A história da Noruega foi mais tumultuada. Primeiros convertidos, como Hakon, o Bom, lutaram para impor a nova fé, enfrentando resistência feroz de chefes ligados aos deuses ancestrais. Reis mais enérgicos, como Olavo Tryggvason e Olavo Haraldsson, mais tarde venerado como Santo Olavo, recorreram tanto à diplomacia quanto à coerção para quebrar a oposição pagã. As sagas narram que Olavo Tryggvason navegava pela costa, obrigando líderes locais a aceitar o batismo sob pena de execução. Embora seus métodos fossem severos, muitas comunidades acabaram reconhecendo a nova religião, fortalecidas pela autoridade real. Após a morte de Olavo Tryggvason, a resistência reacendeu-se, mas Olavo Haraldsson prosseguiu a missão, e sua santidade póstuma consolidou a identidade cristã na Noruega, a ponto de, em meados do século XI, ritos pagãos em grande escala praticamente terem desaparecido. O processo na Suécia foi o mais lento. O antigo templo de Uppsala permanecia um centro renomado de culto nórdico. Reis que adotavam o cristianismo muitas vezes enfrentavam reação de facções pagãs. O conflito atingiu um ponto decisivo quando o templo foi supostamente destruído no fim do século XI, sob o reinado de Ingi, o Velho, simbolizando o colapso final da grande prática pagã. Pelo ano 1100, a religião oficial na Dinamarca, Noruega e Suécia era o cristianismo, embora fosse praticado de maneira irregular nos distritos mais remotos. Essa mudança ampla transformou a sociedade escandinava. Jarls envolvidos em disputas passaram a submeter-se a monarcas alinhados às estruturas internacionais da Igreja. O comércio de escravos diminuiu gradualmente, pois escravizar cristãos passou a ser cada vez mais condenado.
As leis eclesiásticas reformaram costumes matrimoniais e direitos de herança, alterando o status das mulheres em certos âmbitos. A cultura escrita em latim complementou as antigas tradições rúnicas, permitindo que os reis mantivessem registros mais sistemáticos. Algumas práticas vikings, como os enterramentos em navio, as grandes incursões de saque e a veneração aberta aos deuses nórdicos, começaram a desaparecer da memória. Para a Europa em geral, a cristianização reconfigurou a imagem dos escandinavos, transformando antigos salteadores pagãos em potenciais aliados, parceiros comerciais ou até participantes de empreendimentos mais amplos, como peregrinações e cruzadas. Essas mudanças não ocorreram de maneira uniforme nem sem conflitos. Contudo, já no século XI, a transformação era inconfundível, e as sociedades que em outros tempos haviam enviado saqueadores a Lindisfarne, agora se apresentavam como reinos europeus, prontos para atender aos padrões políticos e religiosos de seus vizinhos meridionais. Em setembro de 1066, um lendário rei guerreiro chamado Haroldo Hardrada conduziu uma frota norueguesa rumo à Inglaterra. Ele aspirava a reivindicar o trono inglês, acreditando que seu sangue real e suas credenciais vikings o tornavam sucessor digno. Na Batalha de Stamford Bridge, nos arredores de York, suas forças enfrentaram o rei inglês Haroldo Godwinson. A ferocidade desse confronto igualou as mais grandiosas sagas vikings, mas o exército de Hardrada foi superado em manobra. Ele morreu no combate, e seu sonho de conquista foi desfeito por lanças inglesas. Historiadores apontam frequentemente essa derrota como o marco simbólico do fim da era viking. Jamais voltaria um rei escandinavo a lançar tão grandiosa invasão da Inglaterra apenas pelo direito da força. Contudo, a ironia veio depressa. Apenas 3 semanas depois, os normandos sob o duque Guilherme, descendentes de vikings que se haviam estabelecido na França, triunfaram sobre o mesmo rei inglês em Hastings. Enquanto a frota de Hardrada trazia o antigo ethos de saquear e conquistar, a invasão de Guilherme veio com ornamentos feudais, apoio papal e cavaleiros montados, refletindo o quanto o legado nórdico já evoluíra sob influência continental. Em certo sentido, Guilherme, o Conquistador, realizou o que vikings anteriores na Inglaterra não haviam conseguido: a tomada da coroa inglesa. Mas fê-lo como senhor feudal da Normandia, não como rei do mar nórdico. Enquanto isso, na Dinamarca, na Noruega e na Suécia, a autoridade de monarcas cristãos tornava-se mais centralizada. Jarls, que antes vagavam livremente ou levantavam exércitos privados para saquear no exterior, viam agora suas ambições cerceadas por reis mais fortes, interessados na estabilidade. A difusão da construção de castelos e de exércitos permanentes na Europa tornou os ataques costeiros menos lucrativos e muito mais arriscados. Onde vikings ainda buscavam guerra e glória, serviam cada vez mais como mercenários ou partiam em campanhas sancionadas, por exemplo, na Guarda Vareg de Bizâncio, em vez de lançar incursões independentes. Na Britânia e nos territórios francos, as defesas se aprimoraram e comunidades monásticas fortificaram seus bens preciosos. As condições que antes permitiam a pequenos grupos de saqueadores embarcados aterrorizar litorais longínquos já não prevaleciam. Ainda assim, a influência nórdica permanecia entranhada em muitos recantos do continente. No Danelaw, famílias de origem escandinava haviam se entrelaçado com anglo-saxões, deixando marcas na língua e na administração local. Na Normandia, descendentes de vikings tornaram-se alguns dos conquistadores mais ambiciosos da Europa, avançando até a Sicília e além.
No final do século XI, senhores normandos como Roberto Guiscardo e seu irmão Rogério I haviam esculpido principados no sul da Itália, estendendo gradualmente seu domínio sobre a ilha da Sicília. Lá, fundiram influências latinas, gregas e árabes, estabelecendo um reino vibrante e multicultural. Mais tarde, príncipes normandos também participaram da Primeira Cruzada, levando consigo um ethos guerreiro que se apoiava em parte na herança viking. Figuras como Boemundo de Taranto, filho de Roberto Guiscardo, lideraram contingentes normandos na Terra Santa, reforçando sua reputação de soldados formidáveis e líderes astutos. Nas ilhas escocesas, em Orkney e em partes da Irlanda, a cultura nórdico-gaélica floresceu por séculos, moldando arte, política e comércio. Porém, a era dos senhores do mar pagãos que desciam sobre costas cristãs em busca de tesouro e fama desaparecera. Ao final do século XI, os reinos da Escandinávia já se assemelhavam a seus vizinhos europeus em fé e estrutura política, encerrando de fato a era viking como fenômeno histórico. Aquelas batalhas finais em 1066 enfatizaram a ordem em mudança. A derrota de Haroldo Hardrada em Stamford Bridge permanece um dos desfechos mais dramáticos da história. Uma derradeira resistência do velho espírito de pilhagem contra uma Inglaterra armada com táticas aprimoradas e um rei capaz. Antes que o ano terminasse, o êxito normando em Hastings selou o destino da ilha. Nesse sentido, a era viking concluiu-se com um desvio, não com o triunfo de um grande exército nórdico, mas com a vitória de uma dinastia que devia sua ascendência a antepassados vikings e, ainda assim, se tornara algo inteiramente diferente. O legado nórdico persistiria em língua, cultura e linhagens, prova de como poucas gerações de marinheiros do norte sacudiram e depois remodelaram a Europa medieval. De saqueadores a governantes, os vikings deixaram uma marca além de qualquer previsão de seus primeiros adversários. Seus descendentes na Normandia, há muito afastados dos navios longos de madeira, moldaram o destino da Inglaterra e depois se expandiram pelo Mediterrâneo. Mais a leste, os varegues que se fixaram ao longo de rotas fluviais contribuíram para o surgimento da Rus de Kiev, um poderoso estado que influenciaria a formação de Rússia, Ucrânia e Bielorrússia. Por todo o Atlântico Norte, costas outrora desertas ainda guardam vestígios de assentamentos nórdicos, enquanto nas ilhas britânicas, nomes de lugares, palavras dialetais e até marcas genéticas revelam a profundidade do entrelaçamento viking. Seus legados culturais e tecnológicos, técnicas de construção naval, assembleias jurídicas e arte, espalharam-se por regiões antes aterrorizadas por incursões súbitas. Com o tempo, a narrativa viking mudou de episódios de devastação para contribuições duradouras em governança, comércio e exploração. Sagas e pedras rúnicas relembram feitos de reis e marinheiros comuns, cativando imaginações muito depois de as cordas dos arcos se afrouxarem e as espadas repousarem. Até hoje, a mídia moderna e o estudo acadêmico mantêm viva a era viking, garantindo que sua reputação de ferocidade e inovação continue a fascinar.